Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar o tema hidrografia do Brasil. Tá? Hidro, né? Está relacionado à água. Não é isso, turma? Então, a hidrografia, na realidade, é o estudo sobre os recursos hídricos distribuídos pelo território nacional. Né? E por falar em recursos hídricos, nós temos realmente uma abundância de água disponível comparado com outros países. Tá? Então, o Brasil tem uma posição relacionada aí à hidrografia, né? Uma posição privilegiada, né? Abençoada. Então, é muito importante que a gente cuide, que a gente estude sobre essa quantidade de água, tanto superficiais quanto subterrâneas, tá? E é isso que nós vamos ver hoje, tá, turminha? Só para você ter ideia, né? O Brasil tem as mais amplas e extensas redes fluviais do mundo e concentra 14% de água doce disponível, né? Ou seja, nós temos aí as maiores bacias, por exemplo, a bacia amazônica é a maior do mundo, a bacia platina, a segunda maior do mundo, o maior rio do mundo, né, o Rio Amazonas. Nós temos os maiores aquíferos subterrâneos, certamente, né? Portanto, 14, tem livros que falam em 13, 12% de água doce disponível no planeta está no Brasil. Olha que situação. Ainda assim, turma, é preocupante porque nós temos irmãos brasileiros que passam sede, né? Ou seja, que não tem água à sua disposição, tá bom? Muito bem, a água, além de servir para o uso doméstico, ele serve também para diversas outras atividades econômicas, como, por exemplo, na indústria, no comércio, né? Para a produção de energia, na utilização dos transportes. A água é fundamental, é vital. Tá bom, turminha? Muito bem. Eu gostaria de trabalhar, né, as principais características da hidrografia brasileira. Faço questão de que a gente preste atenção, tá bom? Ó, primeira coisa, nós temos que entender, tá, turma? Nós temos que entender que o Brasil, né, devido à sua grande extensão territorial, o Brasil predomina os climas úmidos, certo? Úmidos, com exceção, claro, do sertão nordestino, tá? Portanto, o Brasil, devido a essa grande extensão e também a influência dos climas úmidos, nós vamos ter uma extensa rede hidrográfica, tá? Nós vamos ter inúmeros rios, tá? Que servem para navegação, tá certo? Um grande potencial hidrelétrico, tá? Principalmente instalado aonde esse potencial hidrelétrico? Instalado, olha só o que eu estou dizendo. Tá? Instalado nós temos no centro-sul do país. Por quê? Porque lá onde concentra as maiores atividades industriais, porque lá também concentra grande parte da população. Tá bom? Então, nós vamos ver algumas dessas características da hidrografia brasileira. Rios exorreicos. Olha, turma, professor, eu não sei o que são rios ou bacias exorreicas. Gente, atenção. Os nossos rios, eles correm para o mar, mesmo que indiretamente, tá? Um exemplo, o Rio Balsas, ele corre para o mar, ele corre para o oceano. Mas como, professor? Sim, ele deságua no rio principal da nossa bacia, que é a bacia do Parnaíba, tá, turma? E o rio Parnaíba vai, né, até o Oceano Atlântico. Portanto, todos os nossos rios, tá, são exorreicos. Exor, corre para fora, tá? Nesse caso aí, o fora é o Oceano Atlântico, tá bom? Mesmo o Tietê, tá? O Tietê, que vem de leste para oeste, mas ele, né, deságua em um rio que vai até o Oceano Atlântico,
Tá bom, turma? Outra característica. Então, vamos lá. Isorreico, tá? Regime de alimentação pluvial. Opa, eu acabei de dizer que os climas úmidos predominam no Brasil. Então, vamos aqui, olha só. O regime de alimentação dos nossos rios. O que abastece nossos rios ou são as chuvas, tá? São as chuvas. Todos os nossos rios, né, se mantêm com água por causa das chuvas. Atenção, tem uma exceção, tá, turminha? O rio Amazonas, ele tem dupla alimentação, tá? Ele tem alimentação pluvial, chuva, e tem também a alimentação nival. Professor, nival, sim. Nós sabemos que o rio Amazonas ele nasce lá próximo da Cordilheira dos Andes, no Peru, na realidade, tá? E o que acontece? Ele inicia lá e as águas que começam a correr são provenientes do derretimento da neve, lá do topo da Cordilheira dos Andes. Tá bom, turminha? Ótimo! Então, nós temos exorreicos, tá? Alimentação pluvial, com exceção do rio Amazonas, não é isso, galera? Que é pluvial e nival, não é isso? É o único que é misto, que é dupla alimentação. São perenes. O que significa dizer perenes? Os nossos rios, em sua grande maioria, são perenes, ou seja, tem água o ano inteiro, tem água todo o tempo. Ah, professor, você disse a grande maioria, nem todos, sim, nem todos os rios brasileiros são perenes. A sua grande maioria é perene, ou são perenes, tá bom? Agora, nós temos rios no sertão nordestino, tá? Que são intermitentes, que são temporários, certo? Ou seja, eles não são perenes, eles não têm água o ano inteiro. Alguns rios, especialmente no sertão nordestino. Correto, turminha? Foz em estuário. Olha outra característica. Eu já disse várias aqui. Exorrex, da alimentação pluvial, né? No caso da Amazonas, pluvial e nival. Nós falamos também de quê? Que os rios são perenes e a foz em estuário. Professor, eu não sei o que é foz. É onde o rio deságua no oceano. Tá? Os nossos rios têm a foz, em grande parte, a forma de estuário. Ou seja, eles chegam, né, vêm aqui e jogam água diretamente no rio. Perdão, no Oceano Atlântico. Tá? Direto. Sem arrodeios. Sem arrodeios. Tá legal? Chega, água despejada no Oceano Atlântico, foz em estuário. Mas nós temos aqui exceções. Nós temos o rio Parnaíba. O nosso rio Parnaíba, né? Nós estamos na bacia do rio Parnaíba. Tá, turma? Então, o rio Parnaíba, olha só, o rio Parnaíba, ele tem a foz não em estuário, mas a foz em forma de delta. Todos vocês já estudaram, né, essa letra, já ouviram falar na letra grega delta, né? A formazinha assim parecida com um triângulo. Pois é, o rio Parnaíba é o maior delta das Américas, tá? Turma, como é então, professor? Ele não chega diretamente no Oceano Atlântico. Antes de chegar no Oceano Atlântico, né, devido à grande quantidade de sedimentos que foram levados, o que acontece? Ele se divide em vários canais, centenas de canais, né? E esses canais, certamente, têm a aparência da letra grega delta, tá bom? Então, o rio Parnaíba, o nosso rio Parnaíba, né? A foz não é em estuário, e sim em delta. Aliás, o delta do rio Parnaíba, grande parte fica no Maranhão, tá? No estado do Maranhão. Temos ainda outra exceção, que é o rio Amazonas. Ah, professor, e como é essa foz do rio Amazonas? Nem é estuário,
e nem é delta. É uma forma mista, tá? Ele não chega diretamente no Oceano Atlântico, mas também não forma uma letra, né, a aparência da letra grega delta. Portanto, nós chamamos de mista. Nem é estuário, nem é um delta, tá? Digamos aqui, grosseiramente, que é um delta mal feito, tá bom, turminha? Portanto, né, rios em estuário é a regra, tá? Exceção, Rio Parnaíba, o maior delta das Américas, e o Rio Amazonas, que é uma foz mista. Nem é estuário, nem é um delta. É mista, um delta mal feito, como eu falei aqui para vocês, tá bom? Nós temos o maior rio, Rio Amazonas, é considerado, até bem pouco tempo atrás, achava-se que o Rio Nilo era o maior rio do mundo, né? Depois, com as tecnologias, imagens de satélites, nós percebemos que o Rio Amazonas é maior do que o Rio Nilo. A maior bacia hidrográfica do mundo está no Brasil, a bacia amazônica. E não está só no Brasil, né? Em outros países também da América do Sul, tá? Não temos lagos tectônicos, né? Aquela movimentação de placas. Interessante a gente falar isso, tá, pessoal? Aquelas regiões mais rebaixadas, né, foram preenchidas por sedimentos e não por água, tá bom? Portanto, no Brasil não tem lagos tectônicos. Nós temos lagos de várzea, né? Lá no Pantanal, lagos de várzea, sim, quando os rios enchem, eles, né, preenchem aquelas partes ali que ficam à beira dos rios, tá? E nós temos também os lagos costeiros, próximos ao mar, tá? Ou seja, quando a maré chega mais alta, ela enche essa pequena depressão que está ali na costa, né? Um exemplo disso, Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Tá bom, turma? Muito bem. Então, gente, nós vamos estudar agora as bacias hidrográficas, tá? Nós temos a divisão em bacias hidrográficas principais e bacias hidrográficas secundárias. Todas são muito importantes, mas devido à extensão, tá? Nós vamos classificá-las em principais e secundárias. Isso também serve para a sua prova, tá? De Enem, de vestibular, né? Ou seja, as principais, as maiores, são as mais cobradas, tá bom, turma? Então, professor, e o que seria uma bacia hidrográfica? Eu já expliquei isso em outras aulas. Lembra realmente um utensílio da nossa cozinha, não é verdade? Uma bacia, tá? Tudo que você joga ali na borda da bacia, ela vai lá para o fundo. O fundo, então, seria o rio principal, tá certo? E o que vai às bordas, cai a água além da borda, né? Ali já vai para outra bacia, tá bom? Então é isso mesmo, uma bacia hidrográfica, tá certo? Lembrando realmente esse utensílio, né, que nós temos nas nossas cozinhas. Portanto, nós vamos mostrar, galerinha, um mapa aqui, né? E vamos falar das principais bacias hidrográficas e vamos falar também das secundárias, tá? Muito bem, então vamos lá. Rapidinho aqui, agora eu estou ficando craque aqui no... Olha aqui as nossas bacias hidrográficas principais, tá? Principais, né? Então, nós temos... Aqui vocês podem ver a maior delas, aqui em verde, eu estou passando o mouse aqui, olha. Ela drena, né, quase metade do Brasil. Metade do Brasil, vamos falar assim. Tá bom, turma? E aí, pessoal, essa região ela é tão úmida, ela tem tanta água, inclusive água no estado, aliás, que evaporou, né? Tanto dos rios quanto a evapotranspiração das águas, que elas formam o que nós chamamos de rios voadores. Nossa Senhora, esse professor agora enlouqueceu. Rios voadores? Sim, é uma imensa quantidade de umidade, né, na região norte do país, que, né, os ventos trazem e influenciam quase todo o Brasil. É bem possível que nós
estejamos agora sendo influenciados, né? Principalmente nos períodos de chuva, por esses famosos rios voadores que trazem umidade para quase todo o Brasil. Tá bom, turma? Ok, mas vamos, portanto, aqui falar de cada uma dessas bacias, tá, galerinha? Vocês estão vendo aí, né, as bacias são 12, né? Dentro dessas 12, nós classificamos aí algumas como secundárias, tá bom? Secundárias. Pois bem, as bacias hidrográficas brasileiras. Vamos começar com a Amazônica, que é a maior do planeta. Tá, pessoal? A maior, ela não fica exclusivamente no Brasil. Ela drena, ela banha também outros países da América do Sul. Tá legal? E ela drena, ela banha quase metade do território. Tá certo? Só o rio principal, né, que é a nascente nos Andes peruanos. Eu até falei que tem também uma alimentação, além de pluvial, nival, né, pessoal? É considerado o maior rio do mundo. Tá certo? Outra coisa, tem 2 cheias anuais o rio Amazonas. Por quê? Porque durante um período ele recebe águas do hemisfério sul, né? E quando aqui é inverno, ou seja, que está chovendo pouco, ele recebe lá no hemisfério norte, que já é verão, né? Ele recebe águas. Portanto, esse rio ele tem grande quantidade de água e tem essas cheias, né? Essas 2 cheias ao ano. Altíssimo potencial energético, tá? Ou hidrelétrico. Pessoal, tem um potencial energético gigantesco, maior do Brasil. Agora, não é instalado. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Tem um alto potencial energético, tem um alto potencial hidrelétrico, porém, não é instalado grandes hidrelétricas lá para se tornar a maior bacia de produção de energia no Brasil. Não é assim. Por quê? Porque lá na Amazônia não vivem tantas pessoas e a atividade industrial também não é tão forte quanto no Sudeste, por exemplo. Tá bom? Lembrem-se que nessa bacia, né, está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte, né, no rio Xingu. Rio Xingu, que faz parte da bacia amazônica. Tá bom, turminha? Também é muito eficiente para o transporte. Perfeito, tá? Muitas localidades, né, inclusive indígenas, só têm acesso, né, só se chega através, né, de barcos, de canoas, né, do transporte fluvial. Tá bom, turma? Muito interessante, espero que vocês gravem aí essas características da bacia amazônica, tá bom? Mas continuaremos aqui, tá? Vamos continuar. Olha só, olha aqui o rio Amazonas, que coisa grande, gigantesca, né? Enorme, tá bom? Muito bem, turma. Outra bacia importante. Deixa eu ver se eu passei demais. Não, tá certo. Outra bacia importante é a bacia Tocantins-Araguaia. É a maior. Opa, aqui é confusão. Toda vez tem gente que faz esse questionamento. Aqui diz a maior bacia totalmente brasileira. Mas como, professor, você acabou de dizer que a maior bacia é a Amazônia? A bacia amazônica não é totalmente brasileira. Ela banha, ela drena outros países da América do Sul. Genuinamente brasileira, a nossa maior bacia é do Tocantins, Araguaia. Tá bom? O rio Araguaia é o principal afluente do rio Tocantins. São rios gigantescos, tá, pessoal? E ele se junta na região conhecida como Bico do Papagaio. Tá? Bico do Papagaio é uma região ali próximo de Imperatriz, no Maranhão. Tá? Inclusive, já ficou muito famosa no Brasil inteiro pelos conflitos agrários. Mas não é disso que nós vamos falar hoje, tá? É no rio Araguaia que se encontra a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Tá, pessoal? Opa, professor,
tá? O que seria, então, essa ilha fluvial? Né? Ou seja, ilha formada, né? E banhada, certamente, ilha banhada por águas de rios, certo? Porque nós temos a ilha de Marajó, que é a maior ilha fluvio-marítima do mundo. Olha, fluvio-marítimo, Marajó. Ou seja, banhada pelo rio Amazonas e pelo Oceano Atlântico. Agora, banhada por um rio, a maior do mundo é a do Bananal, que é justamente banhado pelo rio Araguaia. Aliás, o rio Araguaia, pessoal, é um rio muito, a gente chama muito de viscoso, ou seja, que tem muitos peixes. Tá, turma? E vamos continuar, né, galera? Vamos continuar, vamos estudar mais bacias. Olha, turma, está muito tranquilo, muito bem detalhado, muito bem explicado. Não é isso, galera? Então, vamos aqui. Olha aqui o perfil da bacia do Tocantins, Araguaia. Tá? Aqui, nós vamos passando aqui e vamos à bacia do São Francisco. Eita, tá? Bacia do Rio São Francisco é uma das mais importantes bacias brasileiras. E para nós nordestinos, então, né? Para nós que moramos aqui no Nordeste, aliás, para o Brasil todo, né? Qual é o rio principal, turma? Rio principal, claro, São Francisco, também conhecido como Velho Chico, também conhecido como Rio dos Currais, também conhecido como Rio da Integração Nacional. Caramba, o Rio São Francisco tem muita história, tá? Com H maiúsculo. Nasce aonde? Nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, tá? Atravessa o semiárido nordestino, tem um grande aproveitamento energético, né? Grandes hidrelétricas construídas, porque ele é um rio de planalto, tá, pessoal? Um rio com fortes corredeiras, principalmente na área que não é aí do semiárido, né? Mas esse rio, ele é um rio importante porque também produz muita energia através das hidrelétricas. Xingó, Sobradinho, Paulo Afonso, né? São grandes hidrelétricas que nós temos no Rio São Francisco para abastecer o país, para abastecer o nosso Brasil, tá bom? Outra coisa, né? Tem causado bastante polêmica nos últimos anos, mas é uma obra gigantesca, não só no sentido da engenharia, mas por favorecer principalmente a região mais pobre do Brasil, o semiárido, que é a questão da transposição das águas do Rio São Francisco. Essa transposição, né, ela leva água onde as pessoas não tinham acesso a esse bem. A transposição é um projeto gigantesco que tem aliviado a sede, que tem dado a oportunidade do sertanejo produzir alimentos, né? Porque para isso precisava de água. Excelente projeto, mas tem gerado e gerou muitas polêmicas, principalmente aí com a questão ambiental, tá? Turma, maravilha, né? Pois bem, tá? O Rio São Francisco ele tem aproximadamente 400 a 1.000 metros de altitude, né? E ele é navegável, olha só, o Rio São Francisco ele é navegável em grande parte do seu trajeto, tá? Grande parte do seu trajeto. Muito bem, era isso, pessoal, sobre o Rio São Francisco, tá? Muito bem. Outra coisa interessante, o Rio São Francisco é o maior rio genuinamente brasileiro. Professor, você está misturando tudo. Você não disse que era o Rio Amazonas. Sim, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, mas ele não fica só no Brasil. O maior rio genuinamente brasileiro, que nasce lá na Serra das Canastras, né? Na Serra da Canastra, perdão, atravessa aí diversos estados do Nordeste, né? E chega ao Atlântico. O maior rio é o Rio
genuinamente brasileiro é o Rio São Francisco. Tá bom, turminha? Vamos para frente. Eu acho que não tem dificuldades. Tá? Olha a imagem, né, do Rio São Francisco, o velho Chico. Aqui está, eu vou mostrar com o mouse, tá? Aqui é um lago, aqui nós temos uma hidrelétrica, tá bom? Para a produção de energia. É a represa de Sobradinho, tá bom? Um lago artificial, uma represa, uma barragem com 400 quilômetros de extensão, tá? Essa barragem, ela deslocou aí quase 70 mil pessoas, tá certo? E nós vamos falar aqui da bacia do rio Parnaíba, né? Que drena o Piauí, o Maranhão e o Ceará. Professor, o rio Parnaíba ele não faz divisa entre o Piauí e o Maranhão, não é uma divisa natural. Como é que você tem falado do Ceará? Calma, gente. O Ceará, na realidade, tem rios que fazem parte, tem uma parte do Ceará faz parte da bacia do rio Parnaíba, ou seja, águas, pequenos rios, né? Rios médios que nascem lá no Ceará, alguns deles correm para o rio Parnaíba. É o caso do rio Poti, que se encontra com o Parnaíba na cidade de Teresina. Portanto, a bacia ela é maior do que somente o rio principal, no caso o Parnaíba. Mas ela também, né, recebe, essa bacia do rio Parnaíba recebe água do Ceará. Por isso tem parte do Ceará que realmente faz parte da bacia do Parnaíba. Balsas, o rio Balsas, nós fazemos parte da bacia do rio Parnaíba, tá certo? Rio Parnaíba, que nós já falamos, é o maior delta das Américas. E essa bacia, logicamente, é a segunda maior do Nordeste, atrás apenas da bacia do rio São Francisco. Como eu disse, né, tá, pessoal? Tanto na bacia do rio São Francisco como na bacia do rio Parnaíba, principalmente os rios que vêm lá do Ceará, muitos deles são intermitentes, não são perenes, são temporários, tá bom? Só aparece quando chove. Ok, galera? Muito bem. E vamos aqui, portanto, falar da Bacia Platina. Olha aqui, né? Atinge ali países do Cone Sul. A Bacia Platina não é exclusivamente no nosso território, assim como a Amazônia, né? E é considerada, gente, olha só, a segunda maior bacia do mundo. Que país privilegiado. Estão vendo aí, galerinha? Muito bem, a Bacia Platina ela é formada por 3 bacias. A Bacia do Paraná, aí eu quero falar aqui, tá? Do Paraná, a Bacia do Paraná. Atenção, a Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai e a Bacia do Uruguai. Certo? Essas 3 bacias formam a Bacia Platina. Muito bem, vamos falar aqui sobre a Bacia do Paraná. Drena a região socioeconômica mais importante do país. O sudeste e o sul do país, banhado ali pelo Bacia do Paraná, principalmente o sudeste. Rios principais. Paraná, nascendo na divisão entre São Paulo e Mato Grosso. Tá certo, turma? Tá? Mas também Paraná e Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Sul. Também, tá? Então, repetindo, Rio Paraná, ele nascendo na divisão entre São Paulo e Mato Grosso, mas ele também faz fronteira lá em grande parte, não diria em grande, mas também nos estados do Paraná e do Mato Grosso, ok? Tem o maior aproveitamento energético do país. Olha, aproveitamento, ou seja, capacidade instalada. A maior capacidade hidrelétrica é na Amazônia, mas não está instalada totalmente. A maior aproveitamento hidrelétrico instalado no país é na Bacia do Paraná, que é uma bacia planáltica, rios de corredeira, onde nós temos a nossa Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil, a segunda maior do mundo, perdendo apenas para 3 gargantas lá na China.
tá? Então, Itaipu é uma usina binacional, é uma hidrelétrica que pertence ao Brasil e ao Paraguai. Importante, porque metade da produção é do Brasil, metade é do Paraguai. O Brasil compra quase toda a parte do Paraguai, porque o Paraguai só precisa de um pouco dessa energia. Portanto, se numa provinha aí aparecer, o Brasil importa energia elétrica? Sim, importa. Nós compramos energia elétrica do Paraguai. Tá bom, turma? Que bacana. Então, essa bacia do Paraná é excelente, pessoal. É uma bacia muito rica, principalmente na produção de energia. Tá bom? O Rio Paraná, que é uma fusão do Rio Grande e do Paranaíba. Tá? Separa, como eu já disse aí, esses rios separam São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, além de servir de fronteira entre Brasil e Paraguai. Tá certo? Bacia do Paraguai. Embora tenha esse nome, mas o rio principal, olha a usina binacional de Itaipu, pessoal. Produção de energia gigantesca. Né? Por quê? Porque aquela região é a mais desenvolvida, é a mais industrializada e também a mais povoada, né, galera? Muito bem, eu quero ainda falar, aqui só falou do Paraná no slide, mas eu quero dizer do Paraguai, a bacia do Paraguai. Quem é o rio principal? O Rio Paraguai, logicamente. Nasce no Mato Grosso e corre em direção à planície do Pantanal. Tá, pessoal? Então, parte da planície do Pantanal é banhado pelo Rio Paraguai, que, embora tenha esse nome, nasce no Brasil, tá? No Mato Grosso. Navegação, esse rio é um rio, essa bacia do Paraguai, esse rio, certamente, rio de planície, muito importante para a navegação. E nós falamos que a navegação é internacional, porque ela banha terras do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Tá? Então, a bacia do Paraguai, ela drena, ela banha Brasil, né? Paraguai e Argentina. E serve bastante como escoamento de produtos agrícolas e também de minérios de ferro, tá? Até chegar lá no Atlântico. Tá bom, galera? Muito bem. Ainda temos, formando a Bacia Platina, já falei do Paraná, já falei do Paraguai, a Bacia do Uruguai. Quem é o rio principal? O Rio Uruguai. Tá? Aí, pessoal. Mas o Rio Uruguai também nasce no Brasil. Tá? É um rio planáltico. Ou seja, das três bacias, a Bacia do Paraná e a Bacia do Uruguai são planálticas, ou seja, tem um grande potencial hidrelétrico. Tá? Fica na fronteira, esse rio, Uruguai, né, faz fronteira entre Rio Grande do Sul, né, divide, perdão, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá? E esse potencial hidrelétrico ele não é muito utilizado, muito menos, claro, do que a bacia do Rio Paraná. Ok, galera? Muito bem, turma. Então, era isso que nós tínhamos para falar das principais bacias, mas eu quero mostrar mais as bacias hidrográficas secundárias. Tá? Grupo de pequenas bacias que não possuem ligação entre si, possuindo em comum apenas a localização geográfica da sua foz ao longo do litoral. Tá? Essas bacias elas não têm ligações. Bacia do Atlântico do Nordeste Oriental. Estende-se do Maranhão até Alagoas, o estado de Alagoas, e são formados por rios perenes e temporários. Bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. Engloba boa parte do estado do Maranhão e uma pequena região do estado do Pará. Ocorre na área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica. Bacia do Atlântico Leste, estende-se de Sergipe até o Espírito Santo e é formada por rios curtos, de expressão local e que nascem nas encostas dos planaltos. Então, grande parte de rios aqui do nosso estado do Maranhão fazem parte da bacia do Atlântico do Nordeste Oriental e do Nordeste Ocidental. Tá certo, turma? Ou seja, muitos rios não correm para o Rio Parnaíba. Tá certo? Bacia do Atlântico Sudeste. Por estar localizada numa região intensamente urbanizada, possui uma das maiores disponibilidades relativas.
Seus rios principais são Paraíba do Sul, Rio Doce, né? Aquele acidente lá com vazamento, vocês lembram do acidente lá em Mariana? Toda a bacia do Rio Doce foi deteriorada, né? E o rio vai se recuperar, com fé em Deus. Ocupa uma área de aproximadamente 2,5% do país. Bacia do Atlântico Sul ocupa 2,2% do território brasileiro, abrange áreas do estado do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Drena uma área imensamente urbanizada, que originalmente era coberta pela Mata Atlântica. Ok, turminha? Muito bem. Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre as bacias hidrográficas brasileiras, tá? Mas nós vamos falar ainda de águas subterrâneas, professor. Então, nós vamos agora, né, ver o nosso livro. Vamos acompanhar aqui o nosso livro, tá, galera? O livro ele passa um pouquinho mais devagar do que o slide, não sei porquê, mas nós vamos, então, para a última parte da nossa aula. Tá legal? Olha aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas, que linda, né, pessoal? Então, a bacia amazônica nós já vimos, né? Nós vimos no slide, não vimos aqui no livro. Bom, então, pronto, águas subterrâneas, tá, pessoal? Então, o Brasil, além de ter essa imensa quantidade de água superficial, nós temos também uma imensa quantidade de água subterrânea, tá? Claro, é importante essas águas subterrâneas também, né? Para manter aí a formação, a manutenção, o regime dos rios, tá? Então, essa grande quantidade de água é realmente significativa, né? Essas águas subterrâneas. Falaremos do aquífero Guarani, tá, pessoal? Está localizado na região centro-oeste da América do Sul. Ele é considerado transfronteiriço. Por quê? Porque, além do Brasil, né, esse aquífero também fica no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Só que, né, 75% pertence ao Brasil, ou seja, fica no território brasileiro, abrangendo os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Até 2010, pessoal, esse aquífero ele era considerado o maior do mundo. Hoje ele é considerado o segundo maior do mundo. Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Tá, turma? Também a gente tem que falar da preocupação na preservação. Esse aquífero tem muitos poços, né? Muitos poços clandestinos, tá? Tem poluição, principalmente ali na parte de Santana do Livramento, né? No Brasil, que fica fronteira com Riviera, no Uruguai, tá? Porque tem muito depósito de lixo naquela região e está afetando lá o aquífero Guarani. A utilização de agrotóxicos também preocupante, porque está também poluindo. A exploração de carvão mineral no sul do Brasil também tem atingido bastante esse aquífero. Portanto, a gente tem que ter muito mais cuidado, tá? Muito mais cuidado, certo? Então, vamos lá. O aquífero Guarani, que perdeu o posto de maior do mundo. A partir de 2010, né, encontramos aqui o aquífero Alter do Chão, que é considerado o maior do mundo. Olha que riqueza. O Brasil tem o primeiro aquífero, que é Alter do Chão, e o segundo, que é o aquífero do Guarani. Aquífero Guarani. Tá? Localizado sobre os estados do Amapá, Amazonas e Pará. É considerado desde 2010 o aquífero com o maior volume de água do mundo, com 86 mil quilômetros cúbicos de água. Gente, que absurdo! Que absurdo! Pessoal, pasmem, né? Se descobrindo, né, com os avanços tecnológicos, com as pesquisas melhor realizadas, que esse aquífero faz parte, na realidade, de um aquífero gigantesco, muito maior ainda, que é o chamado SAGA, né? Sistema Aquífero Grande Amazônia. Quer dizer, se o Alter do Chão já é o maior do mundo,
e ele faz parte do sistema aquífero Grande Amazônia, né? Claro que esse sistema vai ser comprovadamente aí, né, quando os estudos se acelerarem, né, ele será certamente o maior reservatório de água do mundo. Tem um dado interessante aqui que eu quero dizer para vocês. Essa água, né, se realmente comprovada desse grande sistema aquífero Grande Amazônia, que fica no Brasil, né, e certamente seria aí o maior do planeta, ele abasteceria, né, teria capacidade de abastecer o planeta por 250 anos. Né? Todo o planeta poderia ser abastecido por 250 anos somente com a água subterrânea no alter do chão, que faz parte do sistema aquífero Grande Amazônia, SAGA. Ok, galera? Muito bem, tá? Nós temos aqui o mapa, né, mostrando para vocês onde é que está o aquífero Guarani, está aqui, né, como eu disse, faz parte de outros países da América do Sul, e o aquífero alter do chão, que estudos estão aí comprovando que ele faz parte de algo muito maior. Ele que já é gigante, né, com 86 mil quilômetros cúbicos de água. Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu espero que vocês realmente estejam gostando das aulas, que vocês estejam acompanhando, assistindo, revendo, lendo, tá? E resolvendo as atividades. Turma, fiquem com Deus. Um abraço a todos vocês, tá? Estou sentindo muita falta de todos vocês, né? Estou com muitas saudades e espero revê-los em breve, tá? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.